Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de informática para a Polícia Federal. A gente vai começar a falar agora daquela parte interessante de linguagem de programação. Vamos começar pelo R ou R, como dizem os americanos. Essa linguagem ela é muito simples e vai nos dar uma base muito consistente para que a gente entenda Python, que é a próxima linguagem que a gente vai trabalhar. Durante essa aula a gente vai entender toda a dinâmica da linguagem. Vamos trabalhar palavras-chave. Eu separei aqui alguns mapas mentais, já está disponível na guia download do site. Vou mostrar agora, daqui a pouco, como que você baixa isso. Preparei alguns exercícios para a gente fazer e uma comparação com o Excel, inclusive uma junção do R com o Excel. No final a gente vai fazer e vai ter condições de gerar gráficos ainda hoje. Você, que talvez nunca teve contato com linguagem de programação alguma, vai entender nessa aula o que é, como faz, para que serve e vai conseguir executar seu próprio algoritmo, se você tiver interesse, e gerar um gráfico com a linguagem. Com essa aula só, a gente vai... assim, vocês não têm noção o tanto que eu pensei, que eu trabalhei para trazer o material mais enxuto possível, porque ninguém vai aprender programação como aula, mas vocês vão sair daqui fazendo pelo menos um algoritmo e gerando um gráfico. Vai depender da sua criatividade. Programação é criação. Entendeu a sintaxe da linguagem, entendeu a estrutura? O programa que você vai desenvolver vai depender da sua criatividade e de uma análise de requisitos, que é a primeira fase de um ciclo de processo de construção de um software. Quando você vai construir alguma coisa, a base é a linguagem de programação, os algoritmos que você digita, e você precisa de fazer uma fase de análise de requisitos. Você vai analisar para que serve aquilo ali, quem vai envolver nesse teatro todo ali dessas operações, e vai consultar cada pessoa, cada segmento, cada documento, para começar a digitar seu código. E é claro que envolve várias pessoas. Um software ele não é desenvolvido geralmente por uma pessoa só. A empresa que desenvolve software ela é muito grande, geralmente tem várias pessoas para fazer parte gráfica, algoritmo, banco de dados. Então tem bastante segmento nessa parte. Aqui eu tenho os mapas mentais que eu já criei. Esses mapas mentais estão disponíveis, caso você queira acompanhar pelo mapa mental, eu vou mostrar para você como que é feito. Inclusive, esse programa que eu utilizo aqui, todo mundo pergunta, a maioria pergunta qual programa que é. Ele é grátis, eu utilizo ele porque ele é grátis. Existem outros, até com uma interface um pouco mais bonita? Sim, mas esse aqui eu sei trabalhar. O melhor programa é aquele que você domina. E a maioria, 90% do que eu preciso é grátis. E aquele 1%, no caso aqui 10%, que eu preciso, mas eu não tenho, que é gerar um PDF a partir disso aqui, ó, eu utilizo um recurso alternativo, que é dar um print aqui, colar no Word e converter o Word para PDF. Coisa de professor, né? Coisa de pobre que não tem condição de comprar o programa, mas não precisa hackear nem nada. Você consegue gerar o seu mapa mental e converter para PDF dessa forma, fazendo um print screen e jogando no Word. Aquele recorte de tela automático que você já deve ter visto lá na aula de Word. Não precisa de fazer o print propriamente dito. Aqui no site fabianoabreu.com, guia downloads, tem muita coisa já, pessoal, que a gente vai postando aqui para os alunos. O material da Polícia Federal está aqui, ó, começou com o edital, o PDF inicial com 60 páginas, 61, que disponibilizei para todo mundo. Agora os mapas mentais da linguagem R. Aqui, ó, eu disponibilizei, preste muita atenção, que é uma das principais perguntas dos alunos. Como que eu executo isso aqui? Eu clico, mas vai vir um código no meu computador, não abre. Esses aqui em azul, eles não vão abrir se você não instalar o Xmind, que é o programa específico para edição de mapa mental, esse que eu comentei que é grátis. Esse aqui eu fiz um resumo em PDF, você baixa, ele já está pronto. Para quem não está com tempo, não quer baixar, não quer estressar com isso, eu já fiz todos aqui, ó, e disponibilizei para vocês. Então, se quiser dar um pause, baixar lá para você acompanhar a aula e dar uma estudada nisso aqui, pode baixar, que ele está todo liberado aqui, ó. Não precisa fazer nada, isso aqui é só baixar, já está convertido em PDF. Agora, para os usuários mais entusiastas que gostam de acompanhar tudo, passo a passo ali, você pode instalar, está aqui também o link, observação, um arquivo em PDF, os demais estão em formato nativo do programa Xmind. Para abrir ou editar, instale o programa no seu PC ou celular, tá pessoal? O Xmind ele trabalha, eu já testei no iOS, não testei para Android, não sei sinceramente se funciona no Android, mas deve funcionar. Testa aí. Aqui, ó, para instalação no PC, é só você clicar aqui, ó, já tem um link direto para o site, você instala, é aquele tipo de instalação, avançar e concluir, não tem segredo nenhum. Você instala no seu PC e pode editar dessa forma aqui, ó. Tranquilo? Dá um pause lá se você tiver interesse, tiver com tempo para fazer isso.
Baixa, aí você clicando já vai abrir esses mapas dessa forma aqui, ó, todos esses aqui. Ó. Esse aqui é uma técnica de estudo, eu vou deixar para o final da aula para você revisar o que a gente está fazendo aqui agora, que é muito importante. Eu vou explicar no finalzinho da aula essa técnica do Richard Feynman, que eu gosto muito, ela potencializa o seu rendimento, você não imagina a quantidade. Você praticamente triplica o que você estuda no dia a dia. Se você não tem técnica de estudo, você só lê, presta atenção, dá uma paradinha de pelé, um passinho para trás, analisa alguma técnica para começar. Vamos lá então. Aqui eu tenho um resumo de todo o material da apostila. Eu vou trabalhar por aqui, porque na apostila está lá o texto, eu já pedi o pessoal para ler. Se você leu, entendeu bem ali, bacana. Se não, agora vai ficar bem mais tranquilo, que eu peguei palavrinhas-chave e montei esse mapa mental aqui. Aqui na apostila, a linguagem R, ela está no finalzinho da apostila, no último capítulo aqui, ó, página 494. É o último tópico aqui, ó. Você clica, é automático o índice, já entra aqui na noção de programação R. Essa introdução, basicamente, eu explico a instalação, como que funciona, a gente não vai passar por isso aqui, já está instalado. Então, é muito tranquila a instalação, muito simples mesmo. Você tem que observar que no site tem vários links, vários repositórios. Aqui eu explico onde você clica exatamente para você já instalar da forma correta. Tá vendo? Tem vários links aqui, mas muito simples a instalação. A gente vai pular direto aqui para a matéria. Aqui a gente já clica na abertura do programa. Tá aqui, ó. Vai abrir essa interfacezinha aqui, que é a mais simples de execução do código. E é esse aqui, ó. Vou clicar, já vou abrir a nossa aqui. Aqui, ó, terminalzinho, pessoal, de comando. Digita comandos. Antes de eu executar comando aqui, gerar gráfico e tal, o que eu vou fazer? Eu vou lá no mapa mental, vou dar uma explicada geral o que é a linguagem, para que serve, o que pode cair na prova. A gente vai pular lá no Excel, executar uma questão de prova no Excel, voltar aqui no R, aí sim você vai entender de forma bem prática como que funciona, para não ficar nada, nenhuma ponta solta aqui. Porque se você não cria associação, se você não entende para que serve isso aqui, simplesmente você não vai lembrar. Não tem como você estudar uma coisa que você não associou, não conseguiu entender para que serve. Isso chama decoreba. Então, decoreba, aí dá o branco. Primeiro, para escrever, quem já leu aqui percebeu que a linguagem ela ficou bem assim, inteligível, aprazível, uma linguagem gostosa. Para o leigo ler de cima e embaixo, entendendo o que ele está lendo. Não tem nada técnico aqui. A gente colocou uma forma bem prática. Aí eu melhorei um pouco mais. Peguei essa apostila aqui agora, fui relendo tudo, refazendo os exercícios e montei os mapas mentais. A gente vai começar a trabalhar com a linguagem aqui. O primeiro a gente vai começar a explorar. Vou reduzir aqui o mapa. Tá aqui, ó, bem reduzido. O que a gente vai ver lá naquele início? A gente vai falar sobre a linguagem, algumas características dela. Isso aqui, ó, é o que vai cair lá se está certo ou errado. Por exemplo, o que é o R? Vamos começar. R é uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem interpretada, ou seja, o código é lido por um interpretador na execução. Qual que é a diferença? A interpretada é a outra. Se ela é interpretada, ou aqui não é interpretada, ela é o quê? Ela é compilada. Qual que é a diferença? Aí eu criei outro mapinha mental só para a gente entender isso aqui, ó, que são conceitos que podem aparecer na prova. Compilar e interpretar. Vamos lá, o compilador ele gera linguagem de máquina. Depois que você digitou o código lá, a gente vai praticar lá na ferramenta, na nossa interfacezinha lá de desenvolvimento. Depois, isso aqui tem que servir para alguma coisa, certo? Você digita lá, cria seu algoritmo, ele tem que servir para alguma coisa. Quando ele vai para a sua atividade fim, ele vai ser executado de 3 formas. Uma delas é compilado. O que é compilar? Vai transformar em linguagem de máquina, compila, fecha, ou seja, praticamente empacota aquilo ali, instala na máquina, por exemplo, no Windows, cria-se um executável. Quando você for instalar o Xmind, você vai lembrar disso. Esse programa Xmind ele foi desenhado para fazer mapa mental e tudo mais, alguém escreveu ali todas as funções dele, e jogou um programinha executável. Quando você clica em executar, ele já roda automático, ou seja, ele foi compilado. Criou um arquivinho exe, executável, pronto, compilou. Olha aqui, o compilador gera a linguagem de máquina.
Aí, quando você for baixar, quando você clicar no link lá, você vai ver que você tem opção para baixar ele para Windows, para Linux, para Mac. Porque ele compila focado em uma plataforma. Interpretar o código, ele é interpretado da forma que é feito, linha a linha. Não tem, se tiver algum erro, um ou outro detalhe, o compilado, se der algum erro de execução, ele não compila. Você não entrega um programa, ele não é compilado se der algum erro. Ele vai testar todo, vai ser compilado e vai ficar pronto. A linguagem interpretada, ela não gera essa compilação. Ela vai ser entregue aquele código, você roda através de algum terminal, de alguma plataforma, um interpretador, e ele vai executar linha por linha, e talvez ali, alguma linha que você deixou errado, ela vai parar e vai retornar um erro ali. É uma diferença. Então ela vai interpretar, não compila. Olha aqui. A terceira é o pré-compilado e interpretado. Exemplo, o Java. Se você não sabe o que é, você já deve ter ouvido falar, porque é muito utilizado, principalmente para quem declara o seu imposto de renda. Cria lá aquele aplicativozinho da Receita Federal. Aí ele requer que você tenha o Java instalado, que é a JVM, Java Virtual Machine, né? Máquina Virtual Java. Porque ela vai interpretar esse programa. Ele é construído, ele é pré-compilado, aí é transformado em bytecode. Olha que interessante com o mapa mental. Você cria anotações. O que é um bytecode? Bytecode. Em ciência da computação, bytecode é o resultado de um processo semelhante a dos compiladores de código-fonte. Em oposição, o bytecode irá ser interpretado numa máquina virtual que fará a execução. Ou seja, você baixa o programa da Receita Federal, para ele rodar você tem que ter o Java instalado na sua máquina, porque o Java vai interpretar isso. Ele é pré-compilado. E tem o terceiro que a gente já começou a falar nele, né? Na verdade o segundo, esse é o terceiro. O segundo que é só interpretado. Ele não é pré-compilado nem nada, ele só vai ser interpretado por um terminal, linha por linha. Então tem essa diferença. O R, o que ele é? Ele é interpretado, ele não é compilado. Ele é uma linguagem essencialmente interpretada, né, a linguagem. Mas eu li que ele compila e tal, não sei o quê. Existem vários níveis de compilação durante um processo, é uma coisa mais profunda. Como eu falei, vamos situar aqui, gente, vamos focar no que a gente precisa. A gente precisa marcar certo ou errado. Vai te perguntar, R, ele é interpretado ou compilado? Ele é interpretado. É isso que você tem que levar para a prova. Vamos voltar então para a linguagem R. A gente então agora ficou mais fácil, né? R é o quê? É uma linguagem de programação. Ela é o quê? Interpretada. O código é lido por um interpretador na execução, baseado em linhas de comandos. Linha de comando. Tem uma IDE. O que é uma IDE? Olha a anotação aqui. Integrated Development Environment, ou ambiente de desenvolvimento integrado. É um ambiente, tipo um software, uma aplicação, onde você tem uma facilidade maior para escrever o código-fonte, algumas ferramentas que vai te auxiliar ali no desenvolvimento da programação. A mais conhecida é o RStudio, é um pouco mais sofisticada. A gente está utilizando esse aqui, ó. Essa interface mais simples é o R puro, é o secão. Não tem muito recurso, botões e tal, é só isso aqui mesmo, ó. Mas o RStudio, ele é um pouco mais sofisticado, mas no final os dois fazem a mesma coisa. É uma linguagem case sensitive. Se perguntar lá, ela é sensível a maiúsculas e minúsculas? Ela não interpreta maiúsculo e minúsculo, tanto faz? Não, ela é case sensitive. O que é isso, pessoal? Muito comum na área de TI. Como a prova está cobrando TI, algum conceito de programação a gente tem que entender. Então já anota ou baixa seu mapa mental para estudar. Case sensitive quer dizer, se eu escrevo aqui IDE e aqui eu escrevo IDE, são duas coisas diferentes. Se não fosse case sensitive, ele entenderia como a mesma coisa. Então, quando eu declarar uma variável e atribuir a ela um nome, a gente vai entender o que é isso, tá? Mais para frente, daqui a pouco mesmo, mais para frente, daqui a poucos minutos. Opa, estou sem relógio. Hoje eu gravo a noite toda, eu estou sem relógio mesmo. A gente vai entender que se você atribuir uma variável com um nome, por exemplo, Fabiano, com F maiúsculo é uma coisa, com F minúsculo é outra. Lá no Windows, quem assistiu às aulas que eu pedi para assistir, vocês entenderam que quando eu nomeio uma pasta no Windows, não é case sensitivo. Eu posso colocar maiúsculo e minúsculo, ele vai entender como a mesma coisa. Então, se eu colocar lá Fabiano com letra maiúscula para nomear uma pasta e colocar com letra minúscula, ele vai falar que
não posso renomear aquela pasta dentro daquele mesmo diretório, porque aquela pasta já existe. Ah, mas peraí, eu coloquei Fabiano com F maiúsculo, agora eu estou colocando Fabiano com F minúsculo. São duas coisas diferentes. Seria se fosse case sensitive. Como não é, no caso do Windows, lá não vai aceitar. Ah, eu duvido. Então, vou mostrar. Ó, Ctrl Shift N, nova pasta. Ctrl Shift N, olha lá, nova pasta 2, porque não vai aceitar a nova pasta. Ah, mas eu vou mudar então só o P aqui. Eu vou colocar o P maiúsculo, aí vai aceitar, né? Porque está com P maiúsculo e tal. São duas coisas diferentes. Vamos ver se ela aceita. Este destino já contém uma pasta chamada nova pasta. Então ele não aceita. Quer trocar por este? Ele sugere que eu troque. Ele não vai aceitar que eu atribua duas pastas dentro do mesmo destino, né? Com o mesmo nome. Não aceita. Isso aqui é porque não é case sensitivo. Se fosse, aceitaria. Isso tem na apostila também explicando a parte de Windows. Mais para cima tem essa teoria lá. Então, essas palavras-chave, isso é que o estudante safo, o camarada que ele é esperto, faz na hora de estudar. Ele pega um material lá com 1 milhão de folha, ele vai lendo aquilo ali, ele não faz um resumo com 2 milhões de folhas. Isso não é resumo. Isso aí você criou outro material. Você tem que reduzir aquilo ao máximo possível. Quanto mais enxuto o seu resumo, melhor. Isso aqui, então, que a gente está fazendo, você pode olhar que está tudo escrito lá. Na sequência, você vai lendo lá, um tanto de coisa vai aparecer. Linguagem R, aquilo outro, tarará, interpretada. Opa, essa palavra é importante. Pega a palavra-chave e coloca ali. A sua missão agora é pegar esse mapa mental e enxugar ele ainda mais para a prova. Beleza? Vamos lá então, vamos continuar. Ela é case sensitivo. A linguagem, os símbolos recomendáveis para utilizar lá, para nomear suas variáveis, são esses aqui, ó, de A a Z, maiúsculo e minúsculo, porque ele é case sensitive. Então, se você mudar isso aqui, ele vai entender que maiúsculo é uma coisa e minúsculo é outra. E de 0 a 9, ponto e o underline. Pode utilizar mais? Olha aqui. O conjunto de símbolos que podem ser usados em rótulos no R depende do sistema operacional e do país que R está sendo executado. Normalmente, todos os símbolos alfanuméricos são permitidos. Normalmente, todos são. Mas como ele depende de plataforma, da própria tradução, do país em que ele é utilizado e tudo mais, recomenda-se, não vou ler tudo aqui, recomenda-se que você utilize esses. Então, se te perguntar na prova, o R é uma linguagem de programação case sensitive que aceita todos os símbolos. Porém, é recomendado que se utilize de A a Z maiúsculo, de A a Z minúsculo, 0 a 9, ponto e underline. Verdadeiro ou falso? Verdade. Porque, embora ela abranja mais caracteres, quando você transporta isso para um outro país, você vai utilizar isso numa empresa multinacional, você desenvolve um sistema de estatística aqui, que é a principal função do R, trabalhar com muitos dados em estatística. Quando você faz isso e manda para ser interpretado num outro local, com outro sistema operacional, pode ser que dê algum erro de código. Até você descobrir onde é o erro, pode ser uma variável que você declarou com um caractere lá que está dando confusão. Então, recomenda-se esses símbolos para você criar sua variável. A gente vai criar uma daqui a pouco. Ela é uma linguagem dinamicamente tipada. Nossa, agora enrolou a guerra, né? De forma alguma. Vocês estão fazendo um concurso para a Polícia Federal, vocês estão estudando Direito, com certeza, bastante. O que é tipo? Tipo penal, por exemplo. Um crime ele tem que ser tipificado na lei, porque senão não há crime. Ah, eu roubei essa caneta aqui. Opa, está tipificado lá no Código Penal. O tipo disso aqui é o roubo, prevê a pena, prevê uma série de coisas. Tem o tipo. Mesma coisa, uma variável que a gente vai declarar daqui a pouco, que ela armazena um local na memória, você cria uma variável e joga um valor para ela para você consultar depois. Traduzindo aqui para o Excel, uma célula. Você não coloca um valor na célula no Excel, por exemplo, coloca lá 10, 20. Depois coloca assim, soma para mim célula A1 com célula A2. Essa célula com um valor dentro, a gente pode entender que a célula é uma variável e o valor atribuído à variável é o número 10 ou 20 que você colocou. Basicamente é isso. É um valor que você armazenou na memória. Então, mas e o tal do dinamicamente tipada? Tem linguagem de programação, como Java, por exemplo, que é uma linguagem de programação. Ela é tipada. Para eu colocar um número inteiro, eu tenho que declarar essa variável como inteiro. Se eu colocar um número lá que ele não é inteiro, fracionado, não vai aceitar. Eu quero declarar uma variável de texto. Mas eu tipei essa variável como inteiro, não vai caber texto.
Então, para cada variável é uma coisa mais chata. O programador tem que declarar a variável, atribuir valor a ela e falar o que é. Tem que dar um tipo para essa variável. R não. Vai te perguntar na prova. R, ela é tipada. Não é. Ela é dinamicamente tipada. Em resumo, você pode declarar praticamente qualquer coisa e não precisa ficar falando para que tipo de variável é aquela. Ele vai aceitar número inteiro, número fracionado, texto, enfim, uma série de coisas. Outra característica do R é uma linguagem livre, como o Linux. Inclusive a licença é GPL, General Public License, que é a mesma licença que o Linux usa. Projeto colaborativo com muitos colaboradores. É a ideia, né, a filosofia do software livre mesmo. Ela é uma linguagem para computação estatística. Gera gráficos, nós vamos gerar gráfico hoje. Você vai ter condições de gerar um gráfico, vai ter condições de brincar, criar seu algoritmo. Processamento de vários dados, muitos dados. A gente vai brincar aqui, gerar assim com 2 cliques, quantidade de dados enorme. Você faz análise, visualização, como gráfico, você cria lá vetores, matrizes, uma série de coisas e grande quantidade de dados. Tem literatura que fala que é média quantidade de dados. A literatura oficial fala que é grande, uma grande quantidade de dados. Multiplataforma, o que é isso? Esse já é um conceito mais conhecido, né? Roda em mais de uma plataforma. Por exemplo, o Windows e Linux. Tá aqui, né? Fechamos então, pessoal. Isso aqui deu trabalho demais para juntar todas essas informações. Estudem, revisem. Daqui 24 horas dessa aula, toda anotação que você está fazendo, estudo ativo. Ninguém estuda assistindo a aula sentado assim, ó. Se você estiver assistindo a aula desse jeito, pega um papel e caneta, rabisca, escreve, desenha seus mapas mentais. 24 horas depois, revisa isso. Vai por mim. Isso é o resumo do resumo do resumo da forma como o estudante safo procede. Aqueles que passam em concurso fazem isso. Porque você esquece. A curva de esquecimento vai atuar se você não revisar. Não sou eu que estou falando, tá, pessoal? Já está comprovado isso aí. Bom, vamos passar para o próximo, então. Eu já pulei da apostila para cá, vocês entenderam, né? Tudo isso aqui está lá escrito de forma textual. Aqui é uma forma não linear de leitura, mas dinâmica, né? Um estudo dinâmico, porém de um proveito incrível. Compilar, já falamos, está acabando a aula, vamos passar para a prática já. Acabou a teoria. Alguns comandos, não vamos aprofundar essa parte. Não tem como o camarada aprender a programar e entender toda a sintaxe da programação, toda a estrutura em uma aula. Isso aí leva anos para o cara ficar um bom programador. Então nós não vamos aprofundar nisso aqui. Eu acredito que não vai cobrar. E se cobrar um código para você analisar, um programador vai demorar para fazer isso. E na prova você não tem como você ficar demorando, analisando. Aparece um laço lá for, por exemplo, você tem que ficar repetindo, fazendo um loop, um decremento, aí você retorna um número. Faz, retorna outro. Faz, retorna outro. Aí você vai achar. Quando você achar, não tem ninguém na faculdade mais, já foi todo mundo embora, porque demora. Então se cair uma questão muito extensa, pula fora. E deixa ela em branco, deixa por último. E usa lá aquelas técnicas suas milagrosas de chute, deixa essa aí por último. E não faz. Então a gente tem que saber conceito, entender a estrutura geral, para que serve, isso aqui que a gente está falando. Leva isso para a prova, que costuma dar muito certo. Bom, vamos lá então. Alguns comandos do R. Função C. O que é esse C aqui? Ó? C, abre, fecha parênteses. A gente vai utilizar isso aqui toda hora. Ele armazena um número arbitrário de argumentos, conforme o Excel. Se estudar Excel, pedir para você estudar algumas aulas lá, toda hora a gente fala de argumento dentro de uma função. Argumentos são valores que você coloca dentro de uma função. Números, caracteres, enfim, o que você coloca ali são argumentos. É uma linguagem mais técnica de falar que você está escrevendo alguma coisa ali dentro. E o que é número de argumentos arbitrários? Número de argumentos em execução desconhecida, ou seja, livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio de colocar ali, criar ali uma função, e ela pode criar um loop, decremento, incremento de números. Você não conhece a quantidade de número que vai ser executado ali. Isso é um número arbitrário de argumentos. Bem tranquilo. O C, na prática, vai ficar mais fácil de entender. Se não colocar esse C ali na frente, ele não executa. Atribuir valor a variável. O que é variável, pessoal? É o nome. Por exemplo, a célula do Excel A1, eu posso considerar ela como uma variável A1. Ela tem esse nome. Não existe duas células A1 na mesma planilha. Existe na mesma pasta de trabalho, porque são várias guias de planilha. Mas A1, dentro de uma spreadsheet, de uma folha de cálculo, só tem uma. Então, posso considerar que, para todo efeito, a variável
é onde eu vou armazenar o valor. Então, vamos entender que a célula A1 recebe valor 10, como a gente já começou a falar. Eu vou atribuir valor de que forma? No Excel, eu clico lá dentro e digito o número. Aqui no R, como que eu vou atribuir esse valor para falar que a célula tal, variável tal, tem esse valor? Eu tenho 3 formas de atribuir. Atribuição padrão, eu vou aumentar aqui para a gente não ter que editar depois. Vou aumentar aqui. Eu posso atribuir com sinal de menor mais ou menos, é a que a gente vai utilizar, que é a forma tradicional, esse sinal aqui com menos. Apontando para quê? Para variável. A gente vai ver na prática, é bem tranquilo. Imagina que eu quero atribuir, então, o valor 10 a uma variável que se chama A1, fazendo analogia lá com o Excel. Eu vou escrever A1, que é o nome da variável, vou apontar para ela colocando esse sinal e vou colocar o valor. Quando eu der um Enter, esse valor vai ser armazenado naquela variável. A1, poderia ser A, A1, A2, Fabiano, da forma que você entender que você quer nomear essa variável. Aí você atribui dessa forma. Pode atribuir com igual também, mas o mais técnico é aqui, ou com esse assign, o inglês é bem fraquinho, mas são as 3 formas. A gente vai trabalhar basicamente com essa, para entender que é a forma mais tradicional, nos nossos exemplos. Exemplo de atribuição, um vetor chamado x. Vetor é o quê? É uma série de dados ali. Eu vou pegar esse vetor, vou colocar o nome da variável de x e vou atribuir essa coleção aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O vetor está aqui, a variável, como se fosse o nome da célula onde vai armazenar o valor, esse x aqui. Apontei para ele, coloquei o C na frente, eu tenho que colocar o C porque ele atribui valores arbitrários de argumentos. Ele vai permitir isso. Dentro do x vai estar 1, 2, 3, 4, 5. Dou um Enter lá no nosso console, lá no nosso painelzinho do R. Esse x ele vai armazenar 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Pessoal, aqui é o divisor de águas. Depois que você atribuiu uma variável, agora ela vai servir para uma série de coisas. Na programação é só isso que acontece. Você vai ter que saber conciliar variáveis, associar uma com a outra. Imagina na biologia, que é uma das formas que o R é bem utilizado para você analisar população de animais, mortandade. O biólogo quer saber por que está morrendo, vai lá e calcula sexo, idade e tal, e vai atribuindo variáveis. E coloca o nome do animalzinho, coloca a variável dentro. Depois ele pode pegar x sobre y, porque y é uma outra variável. Ele vai começar a combinar essas variáveis e vai começar a criar estatística em cima disso. Então o princípio de tudo é você pegar um valor qualquer, jogar na variável e guarda ela lá. Ela vai ser invocada em certo momento. Você vai ter que chamar essa variável em certo momento. Aí vai dar sua criatividade. Você atribui valor, variável A, B, C, D, E, F, G, variável Fabiano, variável Abreu, variável câmera, variável tela, coloca o nome que você quiser lá. E cria seu banco de dados sabendo o que você fez de forma consciente. Agora eu quero colocar a divisão de população de animais que está morrendo na região tal, que tem um percentual de dengue, de malária, de não sei o que. Você pega uma variável sobre outra, elevado ao quadrado e tal, e vai começar a fazer sua estatística. Então, na programação, resumindo, a variável é a base de tudo. Você joga um valor para ela e daí você trabalha. Como eu falei, não vou ficar aprofundando muito mais na teoria, a gente vai entender a prática e fazer alguns exemplos. Aqui, ó, alguns operadores vai variar um pouquinho do Excel. O sinal de igual, por exemplo, no R, são 2 sinais de igual para atribuir o igual. Porque um igual sozinho, ele é o símbolo de atribuição. Você pode atribuir valor a uma variável com esse igual. Então, se eu quero comparar, utilizar ele como operador de comparação, esse número é igual àquele, tem que colocar 2 símbolos de igual juntos. A gente vai ver lá. Mas a maioria dele coincide. Por exemplo, soma, subtração, multiplicação é o asterisco, divisão é a barra, potenciação, o acento circunflexo. Vou passar só essa técnica do Richard Feynman, eu gosto muito de falar, esse ciclozinho daquele cara que vocês devem ter visto como funciona. Basicamente ele está falando isso que eu pedi para vocês fazerem. Você tem que estudar, escolher um tema para estudar. Aqui eu explico mais, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. Esse mapa mental também está disponível lá para você que queira dar uma estudada. Basicamente você estuda, explica para você mesmo o que você vai fazer amanhã, depois que você fez isso aqui tudo. Amanhã você vai pegar esse material, vai explicar para você, você vai se dar essa aula. Se você conseguir te dar uma aula bacana, você aprendeu. Deu dúvida, vai ter que voltar no material. Resumindo tudo que ele fez aqui, é isso. Retorna o material e faça um resumo final. Esse resumo você utiliza ele
para fazer aquelas revisões periódicas. Bom, vamos fazer o seguinte agora. O que é uma variável? O que você entendeu que é uma variável? É como se fosse a célula do Excel. Vamos declarar uma variável aqui com um nome qualquer? Vou colocar aqui uma variável que se chama Bill. Eu quero que essa variável receba o valor 10. O que eu vou fazer? Símbolo de atribuição, sinal de menor, menos, não é underline, menos, e vou colocar o valor 10. Só que antes eu tenho que colocar o quê? A letra C. Esse C é como se eu estivesse tipando essa variável dinamicamente e tal, para ela entender que é um número arbitrário de argumentos, e como aquela teoria toda que a gente viu. Eu tenho que colocar esse C aqui na frente. E abrir e fechar o parênteses. Dentro do parênteses eu coloco o valor que eu quero atribuir. Vou colocar o 10. Qual que é a leitura que a gente faz disso aqui, pessoal? Eu criei uma variável com esse nome Bill, poderia ser qualquer um outro, dentro das regras que a gente viu lá, tem algumas regrazinhas para começar. Apontando para ela eu tenho o valor 10, com a letra C. Vou dar um Enter, não vai acontecer nada. Aí você vai falar assim, mas o que eu fiz aqui até agora? Eu fiz o seguinte, se eu escrever aqui agora Bill e der um Enter, ele retornou. Que nessa posição eu tenho o valor 10 armazenado. Agora eu vou pegar então, vou atribuir uma variável agora, setinha para cima para não perder tempo. Vou atribuir o valor 20 numa variável que se chama Abreu. Vou dar um Enter. O que eu fiz então? Atribuí o valor 20 na variável Abreu. Pronto. Se eu escrever aqui Abreu e der um Enter, olha lá, tem o valor 20. Agora eu quero usar, para que eu vou utilizar? Eu tenho duas variáveis. Imagina um banco de dados com milhares de variáveis trabalhando em si e tal, você raciocinando com a sua inteligência, a sua criatividade, criando vínculos, elevando ao quadrado e tudo mais, aí você cria seus gráficos e faz estatística com a linguagem. Vou fazer uma estatística aqui violenta. Eu vou pegar Bill e vou multiplicar pelo Abreu. Vamos ver quanto vai dar? 200. Esse é o cálculo, hein? Olha lá. Um vale 10, outro vale 20. 10 vezes 20, faz a conta aí rapidinho aí, 200, né? O sistema não erra, né, pessoal? Eu tenho 20 10 vezes. Com isso aqui, se você for criativo, com esses poucos elementos, você já consegue fazer uma série de coisas. Agora, uma outra forma aqui. Eu vou criar agora um símbolo que ele tem altíssima prioridade, é os 2 pontos. Na linguagem R. Grava isso, 2 pontos, ele tem prioridade até nos parênteses. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente. Mas vou pegar aqui, por exemplo, eu quero criar agora uma variável que se chama B só. Agora tá bom ficar escrevendo um número grande não, porque eu estou ficando cansado já. Eu quero que ele armazene de 20 a 1000. 1000. O que eu faço com esses 2 pontos agora? Ele vai criar uma variável que vai armazenar os valores que vão de 20 até 1000. Vou dar um Enter aqui. Pronto. B vale quanto? Olha aqui, a quantidade de dados. Aí você vê que é uma coisa robusta, né? A potência disso aqui. Você cria N coisas com essa linguagem. Então, entenderam o que ele fez? Atribuiu agora, com esse operadorzinho aqui, de 2 pontos, de 20 a 1000, estão todos os valores aqui. Aí, se você fizer um valor muito grande, vai travar a matriz aí, né? Tudo tem regra. Eu quero limpar essa tela. Ctrl L. Limpei a tela. Está armazenado. Se eu colocar B aqui, ó, tá lá, está armazenado, porque eu criei uma variável, ela está dentro do sistema. Se eu salvar, mandar isso para alguém, ele vai ter esses dados lá. Vamos criar um gráfico agora. Antes de criar o gráfico, a gente vai lá no Excel entender vamos fazer uma questão de prova agora, que não tem a ver com R, mas tem a ver com dados. Aí depois a gente vai tentar fazer isso aqui no R. Vamos lá. Vou limpar de novo aqui, Ctrl L, e a gente vai lá para o Excel. Vou abrir ele aqui. Tem 2 Excel, porque a gente vai começar a gravar um curso para Polícia Civil de Minas, e lá está cobrando no Excel 2010. Só para mostrar que não muda nada nas provas. As duas plataformas, para efeito de concurso, é a mesma coisa, praticamente. Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui no site, eu vou pegar essa prova de delegado, que aconteceu domingo passado agora, e vou pegar uma questão de Excel dele, para a gente resolver aqui. A prova está aqui, o gabarito está aqui também. Ctrl F, vamos lá no Excel direto. Vamos resolver uma questão de Excel. Bom que você já dá uma estudada, né, em Excel. Eu baixei o PDF, fica mais fácil para trabalhar aqui.
Vou deixar aqui agora só a planilha. Considere a seguinte planilha elaborada no Excel 2010. Percebam que qualquer Excel, até o LibreOffice Calc, essa questão se aplica. Então 2010 aqui, só para constar mesmo, que está na grade do edital, né? Em sua configuração padrão. Vou deixar só a planilha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever um pouco aqui. Vamos lá. Suponha que as seguintes fórmulas tenham sido inseridas nas células A5, B5, C5 e D5. O que é isso aqui, pessoal? A gente pode entender isso aqui como uma variável. Olha, A5 está aqui, B5, C5 e D5. Cada célula dessa vai receber uma função. A primeira, A5, soma de A1 até A4. Então a gente vai fazendo aqui, né? De A1, que é um endereço, que é uma variável, outra. É célula, tá, pessoal? Sei que é célula, isso aqui é Excel. Mas só para a gente entender como se fosse lá na linguagem R. Depois a gente vai fazer a mesma coisa lá. Ele está somando esse intervalo aqui, ó. 2 e 3, 5 e 1, 6. O 0, 1 soma aqui. Então temos aqui o 6. Beleza. Agora, soma de A1 até B4. Já pega de novo aqui esse intervalo todo, mas já vem até aqui agora. Aqui também vai dar 2 e 3, 5 e 1, 6. 6 e 6, 12. Temos o 12 aqui. C5, soma de A1 até C4. Mesma coisa, pegou de A1 até C4. São os mesmos valores. Como aqui eu tenho mais 6, vai dar 6 mais 12. Agora vai dar 18, né? Aqui agora tem 18. 18. D, média de A5 até C5. Ou seja, a média eu tenho aqui de A5 até C5. A média desses valores aqui, ó. Aí você analisa o seguinte, 6, 12, 18. Qual que é a média? Aí você olha aqui, só 6, 12, 18, é 6, né? Vem cá e marca. Não é não, né, pessoal? Esse tipo de coisa parece besteira, mas o que você teria que fazer? Pega aqui, ó, 6, 12, 18, faz a conta para não dar bobeira. 6 e 2, 8 e 8, 16, sobe 1, 2, 3, 36. 36 dividido por 3, que é a média, quanto que dá? 12. Olha qual que é o gabarito? Letra D. Questão muito simples, porém, uma maldadezinha aqui cobrou funções basiconas. O que a gente vai levar disso aqui para o R? A gente vai levar o seguinte, lá no R não vai estar escrito soma, lá vai ser sum, tá em inglês. Média lá chama mean. Essa sintaxe da linguagem é que o programador, com o tempo, ele vai pegando, aos poucos, e à medida que ele precisa, ele vai melhorando o seu conhecimento. Acredito que para a prova não vai cobrar esse tipo de coisa. Vai cobrar de você a estrutura da linguagem, uma coisinha mais superficial, não vai ter profundidade. Mas esses conceitos todos que a gente viu aqui, acredito que pode ser cobrado. Trazendo aqui para o R, pessoal, o que tinha lá? Lá tinha os valores 2, 3, 1 e 0. A1, por exemplo, recebia, agora eu vou colocar igual para andar mais rápido. A1 recebia 2, o valor 2. Coloquei C maiúsculo, ele não aceitou, tem que ser C minúsculo. Espera, caps lock aqui está ativo. A1 recebeu C2, pronto. Deu um erro, tá vendo que é case sensitivo? O C maiúsculo é diferente de C minúsculo, ele não aceitou. Agora vamos ver o que ele tem em A1. Ele tem um valor 2. Agora vamos repetir aqui a função. A2 recebeu o valor 3. A3 recebeu o valor 1. E A4 recebeu o valor 0. 0. Perceberam que agora eu utilizei o símbolo de igual para atribuir o valor na variável e recebeu normalmente? Eu poderia utilizar assign, não sei como é que pronuncia não. Então declaramos 4 variáveis, A1, A2, A3 e A4, conforme estava no Excel. Agora, lá na nossa questão, primeiro ele pediu para fazer soma de A1 até A4. Vamos fazer só a soma. Bom, dei um Ctrl L aqui para a gente limpar a tela. Vamos fazer o seguinte. Eu vou agora
colocar na célula A5 essa soma aqui, ó. Vou fazer da forma bem passo a passo para a gente entender. Eu vou criar primeiro uma variável que se chama A5, vou atribuir a ela, vou colocar o C aqui, todas as variáveis A1, A2, A3, A4. Fechei parênteses. Atribuo então a célula A5, célula não é variável, o C aqui do arbitrário, todos os valores. Pronto. Agora quando eu digito A5, olha o que ele tem. Ele armazenou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar esses valores. Sum A5. O que ele está fazendo? Eu estou aplicando uma soma naquele vetor que eu criei. Suma de A5. Olha lá. 6. 2 e 3, 5 e 1, 6. E 0, 6. Com isso, vocês entenderam basicamente a sintaxe da linguagem, como que você procede. Vai da criatividade agora e de conhecimento de mais funções. Mesma coisa que o Excel. Você primeiro aprende a fazer uma soma, depois uma média, depois uma concatenação. Daqui a pouco você arrisca um proc V, um proc H, uma função si, que aqui no caso chama if. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir uma variável que se chama graph, para representar um gráfico. Vou atribuir aqui alguns valores. Vou colocar o C, né? Não vou esquecer o C. Graph, atribuir C, valor de 10 até 20. Tá bom, 10 valores. Vou atribuir então dentro do graph, 10 até 20. Vamos ver o que eu tenho dentro do graph. Esses valores. Agora, eu vou colocar um box plot, que no Excel 2016 é uma novidade. Esse box plot ele chama caixa e caixa estreita. Eu vou mostrar lá no Excel, a gente vai criar com os mesmos valores, o gráfico ele é idêntico. Vai gerar um gráfico do lado aqui, ó. Vou criar um box plot, tá certo? Em quais valores? De graph. Ah, preciso escrever a palavra graph para gerar um gráfico? Não é isso não, só coloquei para associar. Poderia ser Fabiano, B, C, D, qualquer outro nome aceito pelo sistema. Gera um gráfico para mim. Pronto, criou esse gráficozinho aqui, ó. Esse aqui é o gráfico Blockspot. Deixa eu diminuir ele aqui. Está aqui do lado. Vou criar um outro gráfico agora. Um gráfico. Vou colocar assim, ó, graph 2 de 15 a 25. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Blockspot no graph e no graph 2. Vamos ver se vai dar certo. Opa, deu certo, olha lá. Criou outro gráfico do lado. Vamos ver que valores eu tenho no graph 2. Graph 2. De 15 a 25. E aqui de 10 a 20. Vamos lá no Excel. Vamos colocar esses valores lá no Excel. Está aberto aqui já. E vamos criar um Blockspot lá. De 10 a 20. Primeiro. Vou colocar aqui de 10 até 20. Está aqui. E vou criar um outro de 15 a 25. De 15 até 25. Pronto. Agora eu vou selecionar e vou inserir um gráfico. Modelo caixa e caixa estreita. Modelo no Excel 2016. São novos gráficos. Inclusive nessa apostila já tem a teoria dele toda. Explicando cada um deles. Aí ele aqui, ó, caixa e caixa estreita. Vou criar. Ok. Olha aqui. Exatamente igual. Caixa e caixa estreita. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos copiar. Colar. Olha aqui. Tá vendo? Ó, mesmo gráfico. Perceberam? É uma linguagem para estatística. A partir daqui, é você estudar a linguagem agora e atribuir o algoritmo que você tiver criatividade ou necessidade para fazer. Não tem dificuldade nenhuma. Dá uma revisão nessa matéria. Vamos agora fazer mais um fechamento bacana aqui. Ctrl F, vamos colocar aqui, ó, caixa e caixa e caixa estreita, box plot. Aí ele aqui, ó. Tem toda a teoria dele, como ele é construído, por que ele foi construído. Para quem comprou essa apostila aqui, não precisa comprar a apostila de Excel do site. Aquela apostila que está lá
ela está dentro desse curso. Esse curso está muito completo, ele tem essa apostila, ela é gigantona. Ela tem toda a parte de aplicativos, Word, Excel, PowerPoint, o Writer, Calc e Impress, que são os 3 concorrentes, internet, intranet, redes. Basicamente, aquela estrutura de concurso toda está nessa apostila aqui. E além disso, a parte de TI. Essa parte de Excel, então, aquela apostilinha de Excel que está lá, ela já está aqui dentro. Quem quer estudar Excel, aprofundar um pouquinho mais, tem muita coisa de Excel aqui, ó. E bem detalhado mesmo. Olha aqui, isso aqui é desenho, vocês não acham nem na internet. Esse aqui não. Um ou outro a gente utiliza para agilizar o processo. Mas a maioria dos desenhos que eu utilizo, eu desenho à mão. Ou na minha mesinha aqui, ó, dou um rabisquinho e tal. Porque eu gosto de explicar da forma que eu entendo. Então, esse box plot está aqui. A mediana, o quartil e tal. Toda a explicação dele está aqui. E de todos os 6 novos gráficos que estão no Excel 2016. Está aqui, ó, nessa apostila. A parte dela de Excel está muito completa. Na verdade, está toda completona. Ela serve para a maioria dos concursos, essa apostila aqui. Tem mais alguns exemplos. Quem tiver com tempo, quiser treinar, pega esse material da apostila e joga alguns vetores, lê mais alguma coisinha ali, mas não precisa aprofundar na parte de programação. Entenda o que é uma matriz, um vetor, mas aquele resumo dos mapas mentais, acredito que aquilo ali dá e sobra para fazer uma boa prova. E se cair uma questão muito complexa de programação, acaba que não dá tempo de fazer. Aí compensa você dedicar seu esforço a outra questão e deixá-la de fora, sendo bem sincero com vocês. Então, para baixo tem mais coisa, a gente não vai aprofundar mais. Alguns operadores estão aqui, ó. O que eu falei? Que o igual são 2 símbolos de igual aqui, ó, para representar o igual, porque um só é atribuição. E o sinal de diferente também diferenciou lá do Excel. Diferente no Excel é assim, né? Diferente. Tem também, pessoal, ajuda demais. Olha aqui, baixa isso aqui, ó. Na boa. Bem no comecinho, olha, todo o material do curso de Excel está aqui nesse botão. Pelo menos esse para a prova. Operandos e operadores. Comparativo Excel e Calc. Esses 2 aqui para a sua prova seria fundamental. Embora tenha na apostila. Quem não comprou a apostila, não tem problema. Pode continuar perguntando, mandando questões. Tem nada a ver, pessoal. Eu sei das condições. Muita gente já tem um material de informática muito bom e quer só dar uma complementada aqui. Não tem estresse. Teve dúvida? Pode mandar que a gente responde normal. Não vou perguntar assim, peraí, você comprou a apostila? Vou responder, não tem isso não. Pode perguntar, o objetivo aqui é ajudar, é que todo mundo chegue lá, entenda o recado. Então vem cá, ó, baixa esse comparativo aqui e esse operandos e operadores, olha aqui. Tem todos os 16 operadores. Costuma na prova do CESP, só você entender o que é cada um desses, é coisa simplista demais, você acerta uma série de questões. Eu coloquei um exemplozinho de cada um aqui. E o que significa cada um? Esse de espaço mesmo, de interseção, a maioria não conhece. Abre o Excel, coloca um valor de um lado, espaço, valor do outro. Ele cria o número do meio ali, ó, pega a interseção, bacana pra caramba, eu crio alguns exemplos aqui. E você vai ver a diferença. Olha aqui, o sinal de diferente, por exemplo. Ele é assim, ó. Aqui no sinal de diferente já é exclamação com igual. Para você mostrar que um valor é diferente do outro. Para atribuição aqui, ó. Então, acaba que a gente mistura as matérias aqui, mas tem tudo uma relação muito íntima, Excel com R. Ambos são para tratar dados, você consegue tratar, analisar dados, criar gráficos, criar estatísticas tranquilamente. E outra coisa, na sua prova vai ser cobrado Excel e Calc. Então aqui também, ó, eu tenho um comparativo de Excel e Calc aqui, que ele foi feito para a prova. Você saber o que tem, o que um faz, o que o outro faz, qual que é a extensão de um, a extensão do outro. Criei no mapa mental também, tá aqui, ó. Compensa, esses resuminhos ajudam demais, te salva na hora da prova. Chega na guia download do site, baixa, não tem que fazer inscrição, não tem que fazer nada, pessoal. É clicar e baixar, beleza? A próxima aula a gente vai tratar sobre Python, dá uma revisão, tenta entender essa estrutura toda. Se não entendeu direito, volta, assiste a aula de novo, embora ela ficou um pouco longa, porque é muito material. Acreditem, na faculdade você demora um semestre para aprender isso aqui. O pessoal enrola a gente pra caramba. Em vez de dar o recado direito, deixar você praticar, aí fica ali enrolando muito. Não estou criticando faculdade não, viu? Faculdade é uma coisa muito boa. Mas você aprendeu muita coisa, tenta revisar para a gente chegar na questão de Python com mais segurança. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço e até mais!